Ô, Paulo Azeredo, eu não aguento mais, Paulinho. Abro aqui o meu direct do Instagram e o Bruno Henrique, Bruno Henrique vem pro Galo, o Bruno Henrique tá vindo pro Galo e o Rony vem pro Galo. Cadê o Rony, Thiago? Tem negociação? Não tem negociação? Quem vai contar tudo pra você agora é o Paulo Azeredo, acompanhando a preparação do Galo. Vem aí a pré-temporada atleticana nos Estados Unidos. Vai ter reforço? Não vai ter reforço? E aí, Paulinho, um abraço, bom dia. Chega mais, Azeredo. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, boa tarde. Aliás, bom dia ainda, né? Bom dia pra quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes. Não é só no seu direct, não. Olha aqui, ó. No meu WhatsApp. Você conhece esse rapaz aqui, não conhece? Aqui da Itatiaia? O Marcelo, olha o que ele mandou aqui pra mim aqui, ó. Marcelo da Perguntando Fonseca. se é verdade, viu na internet, ó. Tá certo? Nosso Marcelo da Fonseca ali, ó. Na internet é verdade. Nosso Marcelo da Fonseca, nosso companheiro aqui da Itatiaia, mandando a foto do Neymar com a camisa do Atlético. É verdade, Paulinho? É, Marcelo, é verdade. Eu vou te contar. Tô tá na expectativa. Posou a camisa do Galo ali, bateu um futebol, alguma coisa, ué. É brincadeira, né? Montagem apenas, mas o pessoal tá na expectativa mesmo, Thiago. Todo mundo, o atleticano, na expectativa do anúncio, né? Ou pelo menos dos anúncios de reforços, porque é um movimento natural. O Atlético perdeu alguns jogadores, tá certo. Jogadores que ele não gostaria que ficasse, que tinham contratos que se encerravam, mas o Atlético, mesmo com estes jogadores, já era uma constatação que necessitava de se reforçar para o ano de 2025. E isso quem disse foi o próprio Rodrigo Weber do Siga, né? Que o elenco do Atlético se mostrou desequilibrado em 2024. Então, fica sempre essa ansiedade do torcedor para que o anúncio de reforços aconteça. Principalmente, não há como a gente negar isso, Thiago, quando o grande rival Cruzeiro faz um movimento na janela de ser um até dos clubes mais agressivos, né? Em termos de contratação. Então o torcedor do Atlético fica realmente nessa expectativa e querendo novidades. Bom, vamos então aos nomes que você citou. O primeiro deles ontem, durante a jornada esportiva que fizemos aqui na Itatiaia do Pinheirense, Tupinense, perdão, um abraço pra turma lá do bairro Tupi, sempre muito carinho com a gente lá na jornada ontem, Tupinense avançando nas semifinais da Copa Itatiaia. E eu disse, do Rony, o Atlético confirma o interesse no atacante Rony. É um nome que agrada e muito, não só à diretoria do Atlético, mas ao técnico Cuca, e por isso o Rony, vamos colocar aí, é uma das prioridades hoje da lista do Atlético de reforço. Existem outros nomes? Claro que existe sim. Existem, né? Outros nomes nesta lista, mas o Rony passa a ser então um nome forte para que possa vir vestir a camisa do Atlético em 2025. Então vai contratar? Então já está quase fechando? A negociação está avançada? Não, essa não é a informação que a gente tem. Eu até trouxe aqui ontem, conversei com muitos colegas também de São Paulo, que estão ligados ao Palmeiras. A situação do Rony lá é simples, Thiago. O Rony chegou ao fim do seu ciclo no Palmeiras. Ele tem 2 anos de contrato com o Palmeiras ainda. Ganha um belo de um salário. O que me passaram em torno aí de 1.100.000, 1.200.000 reais no Palmeiras. Mas é uma situação que ele já foi pouco aproveitado pelo Abel, 11:45, marca o sinalzinho, neste ano agora passado, 2024. Então a tendência é que ainda continue pouco aproveitado lá no Palmeiras. Não é só o Atlético que conversou com o staff do jogador e sondou a situação do Rony. Então o Atlético, como quer esse jogador, como é um jogador que interessa, vai lutar com mais times do futebol brasileiro pela contratação do atacante Rony. Mas eu diria para você que hoje, de todos os nomes comentados, é o nome que estaria mais forte em termos de interesse para o Atlético já fazer uma proposta e colocar na mesa. De São Paulo, vem a informação para mim que 4 milhões de dólares seria para início de conversa. Então o Rony, para sair do Palmeiras, o Atlético teria que despender não só da questão de contrato, de salário, Thiago, para oferecer ao Rony, para estar o convencendo de vir para Belo Horizonte, como também uma grana para o time do Palmeiras, porque ele tem contrato, Thiago, 2 anos de contrato. Lembrando que o Atlético tentou colocar o Rony na negociação do Paulinho, né? E não rolou justamente pelos valores, pelo salário muito alto. É um jogador que vai completar agora, no início do ano, 30 anos. E aí, Alexandre Simões, Nath Fiuza, eu não tenho dúvida que o Rony, que hoje é escanteado no Palmeiras, e esse é um outro fator importante para a negociação, né? Não vai ser utilizado. O Abel Ferreira, já na reta final do ano passado, pouquíssimas vezes utilizou. Eu me lembro de um jogo do Rony aqui na Arena MRV, contra o Atlético, que o time todo do Palmeiras desceu pro vestiário, o Rony nem foi. Ele ficou sentado no banco. Falei, gente, mas não vai lá ouvir o Moreta. Nem lá ele foi, porque já sabia que nem iria entrar na partida. Então o Rony
vive uma situação bem escanteada no Palmeiras. A torcida do Palmeiras também tá de saco cheio do Rony. Sim. Já não tá muito afim de que o Rony permaneça. Então, para o Rony buscar novos ares, pode ser importante, quem sabe vestindo a camisa do Atlético. Diante de tudo isso, Simões, valeria o investimento? Paulinho trouxe a informação, 2 anos de contrato, 1.200.000 por mês. Quer dizer, para você tirar o Rony do Palmeiras, além do valor pedido pelo clube de 4 milhões de dólares, você tem que investir num salário maior do que ele já ganha. Então você teria que subir aí para 1,5 milhão, 1.600.000, talvez algumas luvas e mais 1 ano de contrato, porque 2 ele já tem garantido no Palmeiras. Valeria todo o esforço financeiro por esse jogador? Bom dia, Simões. Bom dia, Thiago, Nath, Paulo, quem acompanha a gente. A cada manifestação dos valores do futebol, eu fico mais perplexo. Outro dia trouxeram aqui que o Adrielson custa 10 milhões de euros. O zagueiro Adrielson, né? Agora o Rony ganha 1.200.000. 1.100, 1.200 foi ano passado. 1.100, então Olha, ô Thiago, o meu comentário só pode ser o mesmo no dia que eu fiz, que eu descobri que o Adrielson custa 10 milhões de dólares. Ou os clubes tomam uma providência, ou o futebol vai acabar. Isso é totalmente fora de propósito, fora de medida. Fora de propósito, fora de medida. Não existe cabimento, tá? O Rony é bom jogador, acrescentaria muito ao Atlético, eu acho, né? Que chegaria inclusive motivado, é um cara que exerce várias funções no ataque, aquele atacante que marca a saída de bola, marca a goleira, acredita em todas. O do Palmeiras pegou meio que uma birra dele com o negócio das bicicletas, né? Que ele adora dar uma bicicleta lá, mas de vez em quando ele acerta. Já fez belos gols. Acertou até no Mineirão, mas foi anulado, né? Contra o Galo na Libertadores. Impedido. Mas de certa forma, cara, isso é irreal. Não dá pra gente acreditar que vai ter futuro um esporte que se paga 1.100.000 para um jogador que não é nem a principal estrela da companhia. O Rony não é a principal estrela do Palmeiras, tá? O Palmeiras tem Estevão, o Palmeiras tem Rafael Veiga, o Palmeiras tem o Everton. Mas sabe que pra mim há um grande culpado, isso tá cada vez mais claro. Esse movimento de SAF no Brasil. As SAFs vieram para salvar os clubes. E as SAFs, Botafogo com John Textor, City no Bahia, próprio Pedro Lourenço no Cruzeiro, inflacionou. Porque os caras chegaram com a esperança, e isso era a questão cultural. Quando se falou em SAF lá no início, repito, era para salvar quem estava morrendo ou já morto. E, na verdade, dentro da cultura e a expectativa do torcedor, pensou em Chelsea, na Rússia, pensou com o City dos árabes. O PSG, né? O PSG, com os catares. Mas assim, não se justificou. E fizeram o movimento contrário. Eles inflacionaram esse movimento de SAF no Brasil, tornou o futebol, que era para ser um futebol consciente, profissional, mais austero, e virou um futebol completamente desproporcional. E aí, Simões, eu concordo com você. Mas, se você está no mercado, ou você entra no jogo, ou você vai ficar de fora. Mas o Atlético até aqui está optando por ficar de fora. Mas eu posso dar um advogado do diabo aqui? Eu concordo com o Simões, tá, Simões? Eu concordo plenamente com o que você falou. Muito obrigado. Só que tem uma coisa no futebol que a gente também tem que ver. O negócio de futebol tá muito caro, né? Os ingressos hoje, não tem time que cobra menos aí de 100, 150 reais de ingresso. Tá, mas aqui... mas outro dia... Mas vem cá. Os patrocínios das bets é coisa... Todos quebram recordes. Cara, mas deixa eu te falar, olha só. O patrocínio do Atlético não é 60 milhões, não é? Isso. O Rony ganhando 1.200.000 por mês, ele custa quase 40. Mais 4 de dólares que você tem que pagar para liberar. O Rony custa quase 40. Se ele custa 1.200.000 por 13, dá 37.200. Isso ele custa pro Palmeiras, porque no Atlético vai ter que custar mais. Cara, então, você tá entendendo? O Atlético pegou o quarto maior patrocínio do Brasil. São 60 milhões de reais. Qual foi a arrecadação? O Rony sozinho absorveria o patrocínio. Isso. Né? Outro dia, acho que foi você que trouxe aqui que o Atlético bateu o recorde de arrecadação em jogos com a Arena MRV em 2024. Qual foi o valor líquido? O líquido a gente chegou aqui foi 60 e poucos milhões, não foi? Não foi isso tudo, não. Não foi isso, não. Foram 83 bruto. Isso, aí pega 70%. Isso. É, isso aí, mais ou menos isso, 60 milhões. Vendo? Aí, se bobear, isso então deve ser o preço do Hulk. Porque, pô, se o Rony ganha 1.100.000,
Mas tô dizendo que o negócio de futebol também tá caro. Ok, o negócio de futebol tá caro. Menos de R$400. Ok, mas mesmo assim, né? vamos pegar as contas. Vamos pegar as contas. Nós estamos falando aqui, né? O Atlético tem o 4º maior patrocínio de camisa do Brasil, não é isso? Isso. 60 milhões por ano. 60 milhões. Isso. Um Rony custa quase 40. Cara, isso é fora de propósito. Isso não existe como essa conta fechar em qualquer clube. Não existe. A gente viu o Flamengo, cara. O Flamengo fechou o ano com um déficit absurdo. 380 milhões. Porque saiu comprando jogador a rodo, porque o jogador machucava, comprava. O Internacional de Porto Alegre. O Internacional agora tá desfazendo de todo mundo, né? Tá vendendo todo mundo, dando o alário lá, foi pro Estudiantes, né? Um jogador que era valorizadíssimo, né? Que o Cruzeiro queria, todo mundo queria. Então, cara, ou existe um movimento dos clubes. É difícil a gente acreditar porque nem liga a gente consegue criar, né? Tem duas, né? Mas ou existe um movimento dos clubes para começar a criar cláusulas de barreira, a começar a criar teto salarial, a começar a colocar a coisa na linha, ou o futebol brasileiro está com os dias contados. Ô, Nath Fiuza, deixa eu te trazer pra roda também. O Paulo Azeredo vai falar do Bruno Henrique já, hein? E o BH? Vem pro Galo ou não? Com o salário, Simões já desanimou. Com esse salário, se você achou do Rony alto, quando você subiu do Bruno Henrique, a hora que você subiu do Bruno Henrique, você cai duro da cadeira. Ô Nath, mas diante de todo esse movimento, e é uma realidade, o futebol tá inflacionado, o Atlético está à margem disso, né? Até aqui, ele vendeu o Paulinho por um valor, e até me pergunto se esse valor do Paulinho realmente foi tudo isso, porque o futebol tá uma loucura e o Atlético à margem disso. O Galo tem que entrar na história ou fica esperando para ver o que acontece enquanto os outros times estão aí se movimentando de maneira bastante inflacionada. Nath Fiuza, bom dia. Bom dia, Thiago. Um abraço a você aqui, nos acompanha aqui no Rádio Esportes, também ao Paulinho, ao Alexandre Simões. Olha só, vou dividir o meu comentário em duas partes. Primeiro, do ponto de vista esportivo. Eu acho que o Rony é sim um atleta com características que se encaixam no que o Atlético precisa, né? O Rony é até bastante cornetado por ser um centroavante, um camisa 9, que por vezes desperdiça muitos gols, mas o Rony tem uma característica um pouco diferente, né? É um atacante de mais mobilidade, de mais velocidade, de um ataque em profundidade, que abre espaço muito para os outros companheiros, né? Então é um perfil um pouco diferente, mas que eu acho que se encaixaria no modelo de jogo do Cuca e que foi muito importante no decorrer do trabalho do Abel Ferreira, abrindo espaços, fazendo com que os outros atacantes do Palmeiras também ao longo dessa caminhada aparecessem. O Rony é um cara muito voluntarioso para o time, né? Joga muito para a equipe, como o Simões falou, acredita em todo lance, joga em mais de uma posição, pode jogar mais centralizado, pode jogar um pouco mais aberto, joga como ponta esquerda, joga como ponta direita. Então acho que você ter um cara com essa versatilidade no elenco poderia ajudar, em especial num cenário do Atlético hoje que é de mais escassez no setor ofensivo. Então eu acho que pensando só o campo e bola, o Rony é um cara que poderia agregar. É o nome dos sonhos? É um nome comparado, por exemplo, ao patamar do Bruno Henrique? Não, o Bruno Henrique é muito mais atacante, é muito mais jogador. Mas eu acho que o Rony sim é um nome interessante dentro das opções que foram ventiladas no Atlético até aqui. Mas aí eu acho que a questão, quando você entra no quesito do dinheiro, dos valores, da negociação, tudo é uma questão de comparação e de perspectiva. Se o Atlético tem a perspectiva de brigar para o Bruno Henrique no mercado, se o Atlético tem a perspectiva de, quem sabe, trazer o Arthur, que está lá no Zenit, repatriá-lo aqui para o Brasil, aí eu acho que você gastar esse valor no Rony realmente não se justifica. Eu olhava os números do Rony na última temporada, que realmente não foi tão aproveitado pelo técnico Abel Ferreira, mas ele teve aí, até conferir aqui, teve 10 gols e 6 assistências. Não são números bons, mas realmente também não era um protagonista no Palmeiras. Aí você pensa, gastar quase 40 milhões de reais por ele no ano, um cara que nem é um exímio goleador, que nem chegaria para de fato resolver total o problema do ataque ofensivo, né? O problema do setor ofensivo do Galo, aí eu acho que já não vale o investimento. Agora, o Atlético tem condição de brigar por esses outros nomes do mercado? Porque se não tiver, para não trazer ninguém,
ninguém, aí eu acho que talvez o Rony seja uma boa alternativa. Então tudo é uma questão de perspectiva do que o Atlético está disposto a brigar no mercado. É o que você disse. Ou entra no jogo para brigar pelo que realmente vale a pena, e aí se for para gastar, gasta no que realmente vai resolver o problema, ou então se contenta com o Rony da vida, que não é isso tudo, mas que pelo menos chegaria para resolver um pouco do problema. O que não dá é pro Atlético achar que 2025 vai poder jogar com Hulk e Daverson como os únicos atacantes do time. Ô, Paulo Azeredo, responde pra mim, o Bruno Henrique vai vir ou não vai? O BH do Flamengo, que já disse que é atleticano, diz que gosta do Galo, ele quer vestir a camisa do Atlético, ele vai jogar no Galo. E o lateral direito tá lá na França, o Igor, também vem pro Atlético? Atualiza pra gente tudo aí, Paulinho. Bom, vamos lá, Thiago. Ontem trouxemos também dentro do Bola Premiada com Rafael e Simões essa informação do Bruno Henrique, que tinha uma novidade em relação a um primeiro contato, porque isso não havia acontecido em nenhum momento, né, Thiago? Muitos falavam, Bruno Henrique no Atlético, Bruno Henrique cravou com o Atlético, Bruno Henrique assinou com o Atlético. Mas ninguém do Atlético, é bom que se diga, havia entrado em contato. Ou trouxemos a informação, o Atlético já teria feito um primeiro contato com o staff do jogador para entender. Agora, Thiago, agora pela manhã, apurando ainda mais forte isso, é o seguinte, o Bruno Henrique é outro também que tem 2 anos de contrato com o Flamengo, renovou o contrato com o Flamengo, ganhando uma boa grana, e ele terminou o ano muito bem no Flamengo. Inclusive recuperando aquela forma antiga quando fez um dos grandes jogadores e protagonistas do time do Flamengo. Então, pelo que eu pude entender daquilo que apurei hoje pela manhã, a situação do Bruno Henrique, foi feito sim o contato com o staff do jogador, repito, só que pela situação do Bruno, é uma situação mais difícil que a do Rony, então ficou, digamos, um pouco mais distante do Atlético esta situação do Bruno Henrique, essa chegada do Bruno Henrique para reforçar. E quanto ao lateral que você falou, Thiago, é uma especulação que surgiu, até fiz contato com a gente do Galo buscando saber em relação se é um nome realmente que está na lista ou que o Siga teria mapeado no mercado lá na França, é o Igor Silva, um jogador que fez carreira toda ela fora do Brasil, né? Passando pelo Chipre, pela Grécia e pelo futebol francês. Hoje está no Lorient e não foi relacionado para o jogo do Lorient no final de semana. Eu entrei em contato com o staff do jogador, que me deu a seguinte resposta, Thiago. Não posso comentar sobre esse assunto. Me desculpe, Paulo, mas sobre esse assunto não posso comentar. Então, fica a dúvida do Atlético, eu ainda aguardo aqui a resposta, se é realmente o jogador que agrada ou se estaria, né, numa possível lista de reforço, mas é um nome desconhecido, Thiago, porque fez carreira fora do país desde que começou a sua carreira no futebol. Ele apareceu no Comercial de Ribeirão Preto e aí ainda sub-20 foi pra Grécia, no Trípolis. Jogou no AEK, no Olympiacos. Aí vestiu camisa pesada do Olympiacos, do AEK, depois esteve na Croácia, voltou pro Olympiacos e agora no Lorient da França. Ô, Nath Fiuza, com toda a humildade, Nath, eu te peço até desculpas. Eu não conheço o Igor Silva. Você conhece o Igor do Lorient? E outra coisa, Nath, o Atlético em busca de lateral e o Bruno Henrique. É sonhar alto demais? Tá muito distante, Nath? Ô, Thiago, e com toda a humildade também, eu te digo que eu não conheço. Então, inicialmente, não tenho como opinar a respeito desse lateral. É claro que a gente pode buscar mais informações, entender também como que funciona, mas quando o jogador sai muito cedo assim do Brasil e vai para esses outros mercados, que é muito difícil da gente acompanhar, né? Futebol grego, quase impossível. Então, não posso opinar a respeito do futebol dele, mas posso te dizer que acho que é um nome que não sei se está no patamar do que o Atlético precisa, no sentido de que acho que o Atlético precisa de um titular para a sua lateral direita, né? Mas vamos ver. Agora, sobre o Bruno Henrique, não sei se é dizer que é sonhar demais. Acho que o Atlético é um clube gigante. O Bruno Henrique é um atacante gigante, é um atacante de Belo Horizonte, né? A gente sabe, teria toda uma relação aí, voltar para sua cidade natal, enfim. O Bruno Henrique é um jogador com características que se encaixariam muito no jogo do Atlético. Eu acho que o não você já tem, sabe aquela história? A tentativa é muito válida. Se for para fazer um investimento robusto, acho que tem que fazer um investimento robusto num cara como um Bruno Henrique, que vai resolver o seu problema.
Moema e que representa muito mais também do que só dentro das 4 linhas, né? É um cara que agrega muito a marca, a imagem do time, e aí seria um cara para chegar, para ser protagonista, para dividir responsabilidade com o Hulk. Eu acho que tem que tentar, mas o Atlético sabe também da sua realidade, dos seus limites, mas eu acho que é uma sondagem interessante que vale a pena, Thiago. Ô Alexandre Simões, a lateral direita é uma carência muito grande ou você confia no Saravia? Já que o Mariano se foi, né? O Atlético teria que ter mais um jogador para aquela posição ou o Lianco? Estão imaginando no Lianco novamente como lateral? Ah, não, eu não imagino o Lianco lateral, não. De forma alguma, Thiago. Não foi a melhor escolha do Milito, não. Embora eu acho que ele tenha encontrado uma grande coisa pro Atlético, que é o batalha de zagueiro, mas é a única. Agora, a questão da lateral, o Saravia, é interessante, né? O Saravia chegou a viver um grande momento com o Milito, né? Teve um jogo que ele fez 2 gols, não teve isso? Foi na Libertadores ou foi Copa do Brasil? Fez gol Copa do Brasil. Fez gol no clássico, na final do Mineiro. Isso. Ele abre o placar, né? Aliás, ele empata o jogo. Ele teve grande momento, aí acho que ele teve uma lesão. Sim. E o Milito se encantou pelo Lianco de lateral, eu não sei por qual motivo, né? Que o Milito gostou do Lianco de lateral. E aí ele sofreu uma queda que ele terminou o ano atrás até do Mariano, né? O Saravia. O Mariano passou a ser mais utilizado. Tanto que na final da Libertadores... Loucuras do Milito, né? O Mariano não era nem relacionado em um monte de jogo, daqui a pouco já aparecia titular em jogo decisivo. Mas de toda forma, assim, o Saravia é um bom jogador, mas a lateral direita, ela é carente no mundo inteiro, né? É verdade. Ela é carente no mundo inteiro. Até na seleção brasileira, né? Não, em qualquer, né? São raros se a gente falar de lateral direito. Então é um problema que realmente o futebol vem enfrentando. Mas, de toda forma, o Saravia, vamos ver o Cuca, né? O Cuca é um cara que recupera jogador, né? É uma característica do Cuca, mas de toda forma, o Atlético precisa de outro lateral direito, para não correr o risco de ter que colocar lá o Lianco ou o Bruno Fux, porque isso aí foram improvisações desastrosas. Né? Lazeredo, o Zaratio vai embora, vai ser negociado, vai voltar para a Argentina? Me conta aí, Paulinho. Muito bem, Thiago, vamos lá então trazer a informação do Zarate e tem uma informação de última hora também em relação a um argentino do Atlético, hein? Vamos lá, com o Zarate é o seguinte, o Zaratio, trouxemos ontem também no Bola Premiada, o Zaratio teve um encontro com o Diego Milito, que não é o técnico do Atlético, é o irmão dele, que é presidente do Racing, foi eleito no último mês de dezembro como presidente, e ele ficou de conversar com sua família para decidir se realmente quer ou não voltar. E a informação que chega da Argentina, da imprensa argentina, é de que o Zaratio deve ser também um dos alvos aí do Racing no Atlético. Então, portanto, o Racing vai para cima agora, vai buscar negociação para ter Zaratio ainda nesta temporada. E acabou de ser divulgada pela TIC Sports de que o Batalha abriu negociações, o Boca abriu negociações com o Atlético para ter Rodrigo Batalha. A informação, inclusive, dos colegas da TIC, meu amigo Germán Garcia, conversei com ele agora há pouco, há cerca de 2 minutos atrás, é de que, inclusive, com o Batalha a coisa já estaria bem adiantada. Mas o Boca está negociando, então, para ter Rodrigo Batalha como seu reforço. Uai, vai ficar ninguém, tá louco? Ô, Paulo Azeredo, hoje tem o Galinho em campo, né, na Copa São Paulo. Tem sim, 5h15, Thiago. O Atlético precisa vencer o jogo contra o Nova Iguaçu para que possa, então, avançar, ou melhor, lutar para continuar na competição.